Malaquias capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Deus bendito, com temor e tremor, que ousamos transmitir a Tua palavra. Permita-nos o Senhor, que sejamos canais da Tua palavra nesta manhã, e que o Senhor nos use segundo o Teu querer e a Tua vontade, para que a Tua igreja seja edificada. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos assista neste momento, em nossas necessidades mais ocultas, individualmente aqui nesta manhã. Que o Senhor alcance com graça, falando de forma particular, individual, edificando o Teu povo. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Segundo Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, nós temos vivido uma crise enorme na liderança, e temos falado sobre esta liderança a partir do texto de Malaquias, como diz Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Nós encontramos a partir desse versículo, irmãos, versículo 5, as marcas de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro líder. É descrito aqui nesse texto, quando olhamos para o versículo 5, ser bom ministro é bênção. Não há mérito no ministro, não há mérito no presbítero, na liderança. É nos méritos de Cristo que somos abençoados por termos sido vocacionados para esse ministério. Mas o verdadeiro ministro, ele evidencia, em primeiro lugar, um relacionamento íntimo com Deus. A sua vida deve evidenciar esse relacionamento com Deus, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome.
andou comigo em paz e em retidão. Irmãos, intimidade com Deus é mais do que fazer para Deus, porque só faz para a glória de Deus quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus faz para a sua glória, é ativista. Só reflete a glória de Deus no bom ministro, no ministro de Deus, aquele que verdadeiramente tem uma intimidade com Deus, anda com Deus, se relaciona com Deus. A boa liderança glorifica a Deus no seu serviço, quando o que precede ao serviço a Deus é vida com Deus, relação íntima com Deus. Andar com Deus, ter intimidade com Deus, é mais importante do que trabalhar na igreja para Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos, não no que nós fazemos. O que nós fazemos é consequência de uma vida com Deus que o glorifica. Portanto, amados irmãos, nesse primeiro momento aqui, nós vemos que uma das características que se destaca do verdadeiro ministro, o verdadeiro líder, a verdadeira liderança, é aquela que se relaciona com Deus, que tem um profundo relacionamento com Deus, que tem prazer em Deus. O que Deus quer de nós é vida no seu altar, é vida consagrada a Ele. Quem treme, teme diante de Deus, não teme os homens. Como ouvimos aqui ontem, na palestra do Ego Transformado, não estamos preocupados quem está andando com Deus, quem tem intimidade com Deus, não está preocupado que vão falar de você, porque o que você faz, estando no relacionamento íntimo com Deus, é para a glória de Deus. Você não se importa com o que vão falar, você não se importa com o que os homens pensam a seu respeito, porque a sua identidade é Cristo habitando em você por meio do Espírito e testificando que você é de Cristo, fazendo o serviço dele para a glória dele. O homem que teme ao Senhor, que treme diante do Senhor, que reverencia o Senhor, ele não teme as ações humanas. Mas esse ministro verdadeiro que se relaciona com Deus, esse ministro é incorruptível na doutrina, ele tem zelo, ele esmera, ele tem diligência na doutrina que fundamenta a fé do cristão. O versículo 6 do texto nos diz: a verdadeira instrução esteve em sua boca. Irmãos queridos, esse verdadeiro líder, esse verdadeiro ministro, esse homem é incorruptível na doutrina, porque o que o conecta com Deus é falar o que Deus é expressar a majestade, a grandeza, a soberania de Deus. Esse homem, antes de instruir, esse homem incorruptível na doutrina, ele conhece quem é Deus. Ele esmera-se em saber quem é Deus. Ele contempla a grandeza, a beleza de Deus. E eu não sei se você já fez isso.
que você já andou na areia do mar, eu tenho certeza. Mas se você não fez, eu gostaria de fazer mais vezes. Não fiz muito. Mas você caminhar na areia do mar e olhar para o mar e olhar para frente e você contemplar esse Deus que criou essas coisas. Você olhar para o mar, a beleza do mar, as ondas batendo, indo e voltando, e você olhar e falar: só pode ser Deus. Para tamanha perfeição, para tamanha grandeza. Contemplar Deus é o pré-requisito para você expressar quem é Ele na sua fala, no seu relacionamento. Eu contemplo aquilo que eu amo, aquilo que eu reverencio. E nessa contemplação, em contato com Ele, eu expresso a grandeza dEle. Porque é assim que Ele se revela a mim e a você. O verdadeiro ministro, ele é incorruptível na sua doutrina. Nós estamos vivendo um sério momento, irmãos, de desvios na palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia do púlpito dessa igreja. O apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz: tem muitos sendo agente do diabo, em vez de ser de Deus. O verdadeiro ministro, o verdadeiro líder, ele é diligente com a palavra de Deus. Ele esmera em transmitir as verdades inegociáveis da palavra de Deus. Porque ele contempla a Deus, ele teme a Deus, ele treme diante de Deus. Ele se relaciona intimamente com Deus. Quando olhamos para o versículo 7 desse texto, irmãos, para que eu possa ter um relacionamento com Deus, esse líder, esse verdadeiro ministro, para que eu possa ser incorruptível na transmissão da doutrina, da palavra dele, é preciso estudar a sua palavra. Para que eu possa proclamá-la. Irmãos queridos, não há preguiçoso na obra do Senhor. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro líder, ele se esmera em aprender de Deus, ele é estudioso da palavra de Deus. Porque na hora que ele for proclamá-la, ele precisa, no mínimo, ter convicção do que ele crê pela fé. E o que esse Deus revela a ele, através do estudo da palavra. Nós precisamos, irmãos, estudar a palavra, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. O verdadeiro ministro, o verdadeiro líder, ele quer transmitir com fidelidade aquilo que fez diferença na vida dele, como servo de Deus, e agora ele quer alcançar outros através de uma verdadeira transmissão da palavra com fidelidade, daquilo que ele estudou e aprendeu na relação com esse Deus, na intimidade com esse Deus. Muitos ministros já perderam a paixão pela palavra de Deus. Muitos ministros estão fazendo a obra de Deus, muitos líderes estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. E não estou falando aqui das nossas limitações que temos.
Precisamos, irmãos, resgatar o entusiasmo, a paixão, o fervor. Precisamos resgatar a unção pela pregação da palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus. Precisamos tirar a poeira das Bíblias nos armários. O verdadeiro ministro, o verdadeiro líder, ele é ganhador de almas. Não existe líder, não existe cristão que não seja um missionário. Não existe pastor, não existe líderes, não existe cristão que não seja aqueles que produz fruto. Versículo 6. Todo cristão é um evangelista, é um missionário. Todo cristão é um comprometido com o trabalho evangelístico. Ele é semeador. Ele fala a tempo e fora de tempo da palavra. Ele aproveita as oportunidades do Evangelho. Ele prega na dependência do Espírito. Ele ama a palavra de Deus, porque ele ama a Deus que se revela através da palavra. Mas ele, antes de tudo, ele ama a Deus e ama as pessoas para quem ele prega. E para pregarmos para as pessoas, precisamos nos relacionar com elas, assim como nos relacionamos com Deus. Precisamos, irmãos, reacender essa chama, a paixão pela evangelização. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Nós podemos e devemos sim orar pelos missionários. Devemos sim contribuir financeiramente para os missionários. Mas parece que nós, os ministros, a começar nos ministros, estamos transferindo a responsabilidade de entender que nós somos missionários. E precisamos fazer a missão de pregar o Evangelho. Nós estamos transferindo a responsabilidade que é nossa. A igreja, ela é missionária. Essa missão Deus não deu aos anjos, Deus deu à igreja. Ele poderia ter dado aos anjos de pregar a palavra, mas Ele deu a missão a mim, a você, igreja do Senhor. Quantas vezes, irmãos, estamos nos relacionando com nossos vizinhos? Quantas vezes estamos nos relacionando no trabalho com os amigos? E depois de anos, eles ficam sabendo que nós somos cristãos. O Evangelho, a palavra de Deus que transforma vidas, que transformou a nossa vida, dizemos. Essa paixão precisa ser reacesa, de querer isso para o outro, para seres humanos, que caminham a passos largos para o inferno, porque não ouviram falar desse amor, não ouviram falar desse Evangelho, não ouviram falar dessa pessoa, Jesus Cristo, crucificado na cruz, para que ele, o seu amigo, o meu amigo, o nosso parente, o nosso vizinho, pudesse conhecer esse Senhor Jesus. O verdadeiro líder, o verdadeiro cristão, ele é ganhador de almas, ele é semeador. Nós olhamos e vemos, irmãos, que a igreja que não evangeliza, ela morre. Nós olhamos e vemos que há recompensas prometidas de Deus para os ganhadores de almas. Portanto, sejamos bons ministros, bons líderes, sejamos bons membros do corpo de Cristo e tenhamos paixão por almas.
Assim como alguém teve paixão por almas para alcançar a mim e a você, por meio da pregação do Evangelho. Essa é a missão da igreja, é a missão minha, é a sua missão. Quando olhamos para o versículo 8 desse texto, irmãos, nós temos aqui um contraste. Ele descreve o bom ministro, e agora ele passa a descrever aquele mau ministro, aquele falso ministro. Um contraste. O mau ministro é aquele que não anda em fidelidade com Deus, é aquele infiel, como está no versículo 8, versículo 9. O texto deixa claro aqui que o fracasso tinha seu início na vida pessoal dos sacerdotes, dos líderes. O fracasso da igreja começava na vida dos líderes, na vida dos sacerdotes, vidas indignas, ensinos errados. Suas vidas não eram pautadas na verdade. A sua vida era incompatível com o ministério para o qual eles foram designados, vocacionados. Pastores, líderes, que entraram no ministério, que estão no ministério por outras motivações que não são glorificar a Deus, e que estão matando as igrejas evangélicas, porque a igreja tem sido conivente com essas lideranças. Há pastores que não deveriam estar nos púlpitos. Não me excluo desses. Há pastores que deveriam estar sob disciplina, mas estão ministrando a ceia do Senhor. Há pastores que eram para estar sob disciplina, afastados do ministério para serem tratados, estão aconselhando famílias da igreja, jovens da igreja, casais. Há pastores, há líderes que estão vivendo crise moral e estão aconselhando a sua família, as nossas famílias, os nossos jovens. Porque a igreja tem sido conivente, porque a igreja tem permitido. Estamos vivendo uma crise moral na liderança evangélica brasileira. Falsos ministros que pervertem o ensino. Sacerdotes, líderes que se bandearam para o lado da popularidade. É mais importante ter popularidade do que agradar a Deus. É mais importante ter aplauso dos homens do que ter o abraço de Deus todos os dias, no silêncio do quarto, na retidão do quarto, na solidão do quarto, com Deus. Ministros que já transformaram a sua igreja em uma empresa, como diz Hernandes Dias Lopes, transformaram o evangelho em um produto, os cristãos em consumidores e o púlpito em um balcão de negócios. O templo virou uma praça de barganha, onde os crentes consomem o que precisam e não se satisfazem nunca. Porque o verdadeiro evangelho, o que sacia a fome e sede, é a palavra de Deus, não são as coisas. Esses falsos ministros já perverteram o ensino. O seu exemplo é um exemplo pernicioso, negativo, nocivo. Eles falharam em ensinar a verdade à igreja.
Eles são maus exemplos. Eles têm sido maus exemplos. Eles torcem a palavra, ensinam o erro em vez do conhecimento de Cristo. Em vez de reconciliadores, eles são pedra de tropeço. Em vez de bênção, eles têm sido maldição. E aqueles que estão cegos não conseguem enxergar. Estão sendo influenciados por esses líderes e sendo levados com eles à perversão moral. Irmãos queridos, não tem como, irmãos, nós separarmos a mensagem da vida, a mensagem do caráter. Porque aqueles que pregam, aqueles que são líderes, aqueles que são cristãos, o seu caráter é o caráter de Cristo. Por meio do Espírito que habita nele, ele foi moldado, não é o seu caráter que sobressai, humano, depravado, mas é o caráter de Cristo, que nessa relação que ele tem, íntima com Deus, sobressai, glorificando Deus da sua vida. Eles são parciais na aplicação da lei, como está no versículo 9. Eles conseguem enxergar o pecado na vida do outro, mas não conseguem enxergar o seu pecado. Eles são capazes de apontar o dedo, ou melhor, espremer a ferida do outro, mas não conseguem enxergar o seu pecado. Esses maus ministros, esses falsos ministros que estão pervertidos, eles usam 2 pesos e 2 medidas. Eles favorecem a uns e penalizam a outros. Porque eles são regidos não pela palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus para manipular as suas sentenças, a sua justiça. Porque eles são regidos pelas suas conveniências, pelos seus interesses. Eles não buscam honrar a Deus, eles buscam honra para si, eles buscam aplausos para si. São esses líderes perversos, parciais, que muitas vezes têm levado a igreja ao fracasso. Eles não visam a glória de Deus, eles visam lucro. Não podemos fazer acepção de pessoas, essa é a recomendação bíblica. O pecado na vida do pastor é o mesmo pecado na vida do cristão. O pecado na vida do líder é o mesmo pecado na vida do membro. E deve ser tratado da mesma forma como recomenda a palavra de Deus. Não pode haver parcialidade, porque a disciplina é para recuperar o faltoso, é para tratar do faltoso. Mas o que temos visto, como o texto diz, lá no tempo de Malaquias, estamos vivendo isso no nosso tempo. A parcialidade na aplicação da disciplina. E por último, o falso ministro. Esse será desacreditado em público, por causa da sua leviandade. Deus não honra aqueles que não o honram. De alguma forma, esses homens serão desonrados. Os falsos líderes, eles serão expostos ao vexame, em algum momento, em alguma hora. Porque Deus não pactua com a hipocrisia, a falsidade. Eles serão banidos do ministério. Versículo 9. Está aqui um alerta para aqueles que violam a lei, violam a aliança com Deus. Desobediência à palavra, corrupção no ensino da palavra, parcialidade no aplicar a palavra.
Deus não vai deixar impune esses que de tais forma procedem. Porque Deus é justo. Deus é justo. Eles serão desacreditados. Irmãos queridos, andar com Deus é um privilégio. Mas esses homens aqui, como diz Malaquias, eles deixaram de andar com Deus para lisonjear os homens. Se uma pessoa, ela se recusa a ser ensinada pelo preceito de Deus, pela palavra de Deus, ela será ensinada pelo julgamento de Deus, como está no versículo 3 e 4. Não existe outra forma. A vergonha, a desonra desses líderes infiéis está certa pela palavra. Se eles assim continuarem a pervertendo a palavra de Deus, se eles não se arrependerem, a vergonha pública é o destino deles. Mas se esperamos em Deus, se vivemos um relacionamento íntimo com Deus, se devemos obediência a Ele, se temos alegria em levar outros a Cristo, a bênção está sobre a vida destes, sejam líderes, pastores, sejam membros, porque Deus é justo, Ele não é parcial. Portanto, a começar dos pastores, líderes, busquemos nos relacionar com esse Deus intimamente. Hoje, na Igreja da Nova Aliança, pastores, presbíteros, são aqueles responsáveis pelo culto a Deus, pela liderança do povo, pelo ensino e advertência. Há uma necessidade, queridos irmãos, de nos arrependermos da maneira descuidada, da maneira imprópria com que temos conduzido a igreja do Senhor. A começar no púlpito desta igreja. Há uma necessidade de arrependermos da negligência pelo qual temos ministrado a Deus e a seu povo durante o culto. É essa chamada de arrependimento de Malaquias. Ele está chamando, a começar na liderança da igreja, a esse arrependimento, de aliançar com Deus, e haja o que houver, não se desviar da verdade da palavra de Deus. Esse Deus não aceita cultos corrompidos, assim como nós, a liderança, não devemos aceitar, a igreja não deve aceitar cultos corrompidos, não aceitar pastores e presbíteros que claramente vivem desviados do caminho de Deus. A igreja não deve aceitar nem pastores e nem presbíteros desviados claramente dos caminhos de Deus, exercendo as funções das quais eles não deveriam estar exercendo, mas deveriam estar sob disciplina. A igreja, os ministros precisam estar alertos, os líderes. As bênçãos dadas, irmãos, no culto, elas podem ser transformadas em maldições. É dura essa palavra, mas Deus é justo. Deus é justo. O texto de Malaquias é claro, capítulo 2, versículo 1 a 10. Do 5 ao 9 foi o que lemos hoje. As explicações desse texto para hoje. E eu encerro. As aplicações desse texto para hoje
são atuais. Nós não devemos aceitar cultos corrompidos, à luz do que Deus revela na sua palavra. Nós não devemos aceitar pastores e presbíteros, irmãos, líderes que claramente vivem desviados dos caminhos de Deus e continuam exercendo as suas funções nas igrejas. Sabe por que não devemos? Aplicação para hoje. Porque se nós aceitarmos a profanação do culto e aceitarmos líderes profanos assumindo cargos na igreja, nós somos tanto culpados quanto esses que assumiram. E as bênçãos dadas no culto podem ser transformadas em maldição. Está aí na sua Bíblia. Estejamos alertas, ó igreja. Estejamos alertas, ó igreja. Que igreja nós queremos? Qual igreja que queremos? Que Deus nós estamos adorando?